começando nossa terceira videoaula para coroinhas e acólitos, hoje sobre o tema objetos litúrgicos. Estamos aqui na cidade de Palmeira, Paraná, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, hoje aqui na sede da Matriz. Este ambiente então onde nós estamos é o local onde são realizados os encontros com os coroinhas e os acólitos. Quando o coroinha e o acólito então começa a ajudar no altar, ele se encara então com a quantidade de objetos, são diversos objetos, e ele precisa então estar pronto para saber qual é o objeto que vai ser utilizado, quais são a funcionalidade dos objetos e também os nomes. Então ele precisa ter uma certa prática com isso, né? Então aqui nós vamos mostrar para que servem os objetos, quais são os seus significados e os seus nomes. Mas por que então nós precisamos saber o nome dessa quantidade toda de objetos? Porque pense numa situação dessa, você está no meio da celebração e o padre chama você e pede determinado objeto pelo nome, e você não sabe o que é, qual é aquele objeto. Então fica uma situação chata ali, de você ter que perguntar, padre, mas eu não sei o que é isso, o que é, né? Então é bom que você saiba esses nomes, para que quando alguém pedir, você já saiba o que é e vá buscar e tenha em mãos. Então o primeiro objeto que o coroinha acólito se depara é o cálice e os diversos objetos que seguem junto com ele. Porque na celebração da missa, a forma que eles vão estar organizados é desta forma aqui. Então, nós vamos falar o que significa cada um e qual que é a sua funcionalidade e o seu nome. Primeiramente, nós temos o cálice, que é o objeto utilizado para colocar o vinho durante a celebração, para a consagração. Aí depois também temos, então, a patena. A patena é o objeto utilizado para colocar a hóstia, para que não fique então a hóstia exposta em qualquer lugar. Então ela fica sobre a patena. Aqui então fica a hóstia em cima, e a hóstia ela pode ser de diversos tamanhos. Aqui ela está grande sobre a patena, que é utilizada para o padre, para que todo mundo possa ver a hora que ele estiver consagrando. Mas também tem a pequena, que é utilizada para as pessoas, para distribuição. Aí depois então da patena, nós temos a pala. A pala é o objeto utilizado para colocar por cima do cálice durante a consagração, para que porventura não possa ocorrer de algum bicho acabar entrando aqui dentro, né? Algum mosquito, alguma coisa assim, algum inseto entrar dentro do cálice. Então ele é utilizado para tampar o cálice. Também temos o sanguíneo, né? O nome lembra sanguíneo, lembra sangue. Então é utilizado para limpar então o sangue de Cristo, né? Que tiver no cálice. Então, o padre, depois de tomar o vinho, ele acaba limpando, né, com esse pano aqui que se chama sanguíneo. Então, ele limpa todo o interior do cálice e tudo mais, depois, então, da consagração, depois da distribuição das hóstias. E também temos o corporal, que é, então, o objeto que é estendido, primeiramente, sobre o altar, antes de ser colocado qualquer outro objeto. Então, primeiro vai o corporal por cima, e depois todos os objetos são colocados ali por cima deste, para que não fique então em contato com outras coisas, né, sobre a mesa, sobre o altar. Fica então somente por cima do corporal. Então a primeira coisa que a gente coloca na hora de organizar para a preparação da missa, primeiro é o cálice, depois então vem o sanguíneo sobre então o cálice, desta forma aqui, depois então a patena com a hóstia, né? Depois, então, a pala e, por último, o corporal. Por quê? Porque o corporal vai ser o primeiro objeto a ser colocado na mesa que o padre vai utilizar. Então, para ele pegar, vai estar sempre na ordem mais fácil. Também nós temos o objeto chamado âmbula ou cibório. Tem muitas pessoas que preferem chamar de âmbula e outras pessoas que gostam de chamar de cibório. Então, esse objeto aqui é onde são guardadas as hóstias. É nesse recipiente, então, que ficam as hóstias, as partículas consagradas e também antes de consagrar. Tá? Então ela tem uma tampa e dentro dela que são colocadas as hóstias. Quando a âmbula está com hóstias não consagradas, ela fica desta forma aqui. Agora quando ela está com as hóstias consagradas, que vai ser levada para o altar, se utiliza outro objeto litúrgico que se chama véu de âmbula, que é esse objeto aqui. Então ele é colocado sobre a âmbula para então significar que aqui dentro contém hóstias consagradas, para que as pessoas saibam disso, senão acaba vendo uma âmbula que ela está sem isso aqui, pode ficar tranquilo que não tem hóstia consagrada. Agora quando está com o véu de âmbula, as hóstias estão consagradas. Elas são guardadas assim, então dentro do sacrário com o véu de âmbula. Depois então, a gente vem para as galetas. As galetas é o objeto então onde são colocadas a água e o vinho para a celebração litúrgica.
Depois temos então a jarra e a bacia, que é o objeto litúrgico então, que o padre utiliza para lavar as mãos durante a celebração. Então o coroinha e acólito vai levar junto com a toalhinha, né, o manustérgio, para poder então lavar a mão do padre. Que também tem o manustérgio, que é a toalhinha então que é levada para o padre enxugar as mãos, que lembra muito, né? Manustérgio lembra a mão. Aí nós temos então a caldeirinha. A caldeirinha é um objeto utilizado então para fazer a aspersão da água benta. Dentro dela então são colocada a água benta e para o padre então poder aspergir o povo com a água benta. E aqui também ele utiliza então desse instrumento aqui para poder fazer a aspersão, que se chama o aspersório. Então a caldeirinha e o aspersório. Também nós temos a sineta, né, os sinos, que são utilizados pelos coroinhas, os acólitos, então durante a consagração. Na igreja, então, nós temos diversas velas, diversos suportes que são carregadas as velas, e aqui nós temos alguns exemplos. Aqui nós encontramos então um castiçal, que é um suporte para uma única vela, e normalmente então ele é usado, é deixado então sobre algum lugar, ou é usado pelos coroinhas dos acólitos então durante as procissões, durante então o evangelho, que ela é carregada o castiçal. Aí nós temos também o candelabro, que é um suporte para várias velas. E aqui nós temos o círio pascal. O círio pascal, ele simboliza então a luz de Cristo. Ele tem todos aqui os cravos e também o alfa e ômega, né, que significa princípio e fim. Mais para frente a gente vai aprender isso. Então essa vela simboliza a luz de Cristo, do próprio Cristo. Ela é acesa, então é benzido o fogo na bênção do fogo, né, na vigília pascal. E é aceso então o círio e fica aceso durante todo então o tempo pascal. E depois o círio só vai voltar quando tiver alguma celebração de sacramento. E aqui nós temos então o ostensório, que é utilizado para expor Jesus sacramento, né? Então aqui nós temos um modelo pequeno, de um ostensório pequeno, mas ele tem de diversos tamanhos. Tem o grande, onde é colocada a hóstia grande e tudo mais. Então aqui ele tem uma abertura. Dentro, então, do ostensório é colocado a hóstia consagrada, é colocado Jesus para fazer momentos de adoração. Quando o padre faz a bênção do Santíssimo, então é utilizado o ostensório. E aqui, então, nós temos o turíbulo. É um objeto muito conhecido pelos acólitos, os coroinhas, que é o objeto onde é colocado e feito a incensação durante as celebrações da missa. Então, aqui é onde é colocado o incenso e o carvão. Dentro, então, do turíbulo é colocado o carvão e após isso, ali o padre então vai deitar o incenso sobre o turíbulo para que então possa sair a fumaça, né, o incenso. Então o turíbulo ele é utilizado em partes diversas das celebrações, que é bom dar uma estudada, também a gente vai estar comentando aí futuramente nas próximas videoaulas quais são os momentos de usar o turíbulo, né? E o turíbulo é utilizado normalmente em missas solenes, somente em missas solenes, não em missas comuns, né? Por quê? Porque significa que o incenso, então, a nossa oração suba junto com a fumaça do incenso. Então esse é o simbolismo do turíbulo. E junto com o turíbulo, então, sempre vai estar a naveta. A naveta é um suporte onde é colocado o incenso. Então sempre a gente vai ter um acólito que vai carregar o turíbulo, que nós chamamos de turiferário, e um acólito que vai carregar então a naveta, que vai se chamar de naveteiro. Por quê? Eles vão ter que sempre estar juntos. Então o padre é o único que coloca então o incenso dentro do turíbulo. Então aqui dentro vai estar o incenso, que vai ser então deitado sobre o turíbulo durante as celebrações. Então esses são alguns dos objetos litúrgicos que são utilizados nas celebrações que a gente quis demonstrar aqui nessa terceira videoaula, mas ainda tem vários outros, né, que é bom vocês estudarem e aí conhecerem da comunidade de vocês, na paróquia em onde vocês estiverem. Eu queria agradecer então a oportunidade de estarmos aqui novamente com vocês e nos aguardamos, então nos encontramos na próxima videoaula, nossa quarta videoaula, que vai tratar então sobre o espaço celebrativo e também vai comentar sobre os livros litúrgicos. Um abraço a todos, até a próxima videoaula.